Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Nós ficamos tão preocupados e nós nos esquecemos que a nossa vida é comparada a uma criança órfã, sem pai, sem mãe, abandonada na rua. E essa criança vagando pela rua, algumas pessoas más pegam essa criança e começam a espancar essa criança. E de repente passa um homem bom. E esse homem resgata aquela criança daqueles malfeitores, leva aquela criança para o hospital, cuida dela, paga o tratamento dela. E ela descobre que aquela criança não tem pai, não tem mãe. E o que aquele homem faz? Ele adota aquela criança como filho. E aí leva aquele menino para casa e cuida dele. E passam-se os dias, uma certa noite, o pai passa pelo quarto daquela criança e vê que ela está chorando. E aí o pai se entristece e fala: por que ele está chorando? O que será que aconteceu para ele estar chorando? E chega até o quarto do filho e diz: filho, por que você está chorando? E aquele filho diz: pai, eu estou chorando porque eu estou preocupado, porque eu não sei o que eu vou comer amanhã. Eu sou órfão, eu não tenho pai, eu não tenho mãe. O que eu vou vestir amanhã? Qual será o meu futuro? E aquele pai olha para ele e diz: filho, eu enfrentei aqueles bandidos por amor a você. Eu arrisquei a minha vida por amor a você. Eu paguei o seu tratamento com o meu dinheiro e eu te dei o meu nome. Você acha que depois de eu fazer tudo isso, eu não cuidaria do seu futuro? Eu não te daria o seu sustento do dia a dia? Para que eu ia fazer tudo isso? Para te deixar depois na mão? Eu jamais faria isso. E este homem, esse menino, é a representação de Jesus em nós, amados. Aleluia! O Senhor Jesus deu a sua vida, Deus entregou o seu próprio Filho, entregou a si mesmo por amor a nós. E muitas vezes nós ficamos preocupados e tem hora que temos que ter uma sacudida de Deus e dizer: ei, eu estou aqui, você lembra o que eu fiz por você? Você lembra que você era perdido? Você não era ninguém? E eu te coloquei de pé. Quantas vezes você estava caído e eu te levantei? Por que essa dúvida agora? Por que você está temendo agora? Quantas vezes nós esquecemos, amados, de onde foi que o Senhor nos tirou? Quantas vezes Deus não nos perdoou, não nos levantou? A palavra de Deus diz que o justo pode cair 7 vezes, mas não ficará prostrado. Isso é mérito nosso? Não, é mérito do Senhor, porque Ele é bom. E as suas misericórdias não têm fim. Nós devemos confiar no Senhor inteiramente. Devemos confiar no Senhor e confiar nisso, porque confiar quando tudo está bem é fácil. Nós devemos confiar quando está difícil mesmo. Mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu quero mostrar algo para os irmãos dessa noite, que muitas pessoas confundem. Quando aqui diz: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. A pessoa diz: a palavra de Deus diz que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Então, em primeiro lugar está Deus. A gente sempre diz isso, né? Em primeiro lugar está Deus, em segundo lugar está minha família, depois vem a igreja. Mas você sabia que isso é um pensamento errado? Sabe por quê? Eu vou dizer por que está errado. Porque Deus, Ele não quer uma posição na sua vida. Porque quem está em primeiro lugar não está em segundo e não está em terceiro. Ele só está em primeiro. Deus, amado, Ele quer estar no centro da sua vida. Ele quer estar no comando da sua vida. Aqui não diz buscar primeiro a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Deus não quer o primeiro lugar, Ele quer o centro. Ele quer o comando da sua vida. Amém? Porque o que acontece? Muita gente diz assim: eu busco primeiro a Deus. Aí o que acontece? Vem à igreja, certo? Primeiro, ele pode estar cansado, ele pode estar o que for, mas ele vem porque ele diz: em primeiro lugar é o reino de Deus, é Deus, ele vem. Está certo, realmente é isso mesmo que tem que fazer. Só que o que acontece? Quando ele sai daqui, ele diz: não, em primeiro lugar eu já dei para Deus.
Está com você? Aonde você for, Ele quer estar com você. Nós devemos ser direcionados pelo Senhor. Agora, falando para os irmãos, o que é um reino? O que é um reino? O reino não é um território em que alguém governa? Não é verdade? O que é um reino? É um território em que alguém governa, em que alguém comanda, não é verdade? Então, para que o reino exista, é necessário ter um rei, não é verdade? Então Deus tem que ser o rei das nossas vidas. E o rei, ele é que comanda, ele é que manda. E o reino de Deus também está em nós. Nós somos o reino de Deus. E o que nós temos que buscar? Quando eu diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus, tudo que irá trazer benefícios para o reino de Deus, nós devemos buscar. Se você tiver esse pensamento, Deus estará no centro da sua vida, porque quando você estiver fora daqui, que você for fazer algo que desagrada a Deus, você vai falar: será que isso vai fazer bem para o reino de Deus? Não, não vai fazer. Porque em primeiro lugar eu tenho que pensar aonde? No reino de Deus. Deus quer estar no centro. E o primeiro pensamento seu é no reino de Deus. Só que, infelizmente, amado, o que nós temos visto é que as pessoas, elas têm andado tão egoístas, até mesmo na presença do Senhor, na casa do Senhor, fazem tudo em prol de si mesmo, menos em prol do reino de Deus. Os dons espirituais usam em prol de si mesmo, as bênçãos usam em prol de si mesmo, tudo usa em prol de si mesmo, menos no reino de Deus. Eu estava comentando com meus pais ontem sobre tantos escândalos que têm vindo, tanta coisa. Os jornais noticiando todos os dias sobre igreja que o povo cai, que joga paletó, que joga água. Tem até uma tal de uma cobra aí que matou não sei quantos, que o pastor levava a cobra para dentro da igreja. Levava a cobra, né? Muitas cobras, baseado no versículo pisará na serpente, e nada vai acontecer. Amados, vocês me digam, em que o reino de Deus está sendo beneficiado com isso? O reino de Deus vai crescer. Eu poderia muito bem pegar aqui esse copo de água e jogar no rosto dos irmãos. Em que queria acrescentar o reino de Deus? Me digam. Em nada. Isso são coisas de homens. Homens que querem que o seu próprio reino cresça, que o seu nome cresça. E muitas vezes nós somos iludidos por isso. Muitas vezes nós vemos o povo caindo, se estribuchando no chão. Que poder! Poder? Isso é poder? Eu acho que poder é uma alma perdida, uma alma que ninguém dá nada, e o Senhor resgata ela da lama, o Senhor coloca ela de pé e transforma. Isso é poder, isso é crescimento do reino de Deus. Amados, e lá tinha pessoas que precisavam ouvir a palavra de Deus, realmente precisavam ouvir a palavra de Deus, e não conseguiram ouvir por causa do barulho do povo tão grande, de querer mostrar que é espiritual, porque as pessoas acham que se ele estiver pulando, gritando o mundo inteiro, ele vai mostrar para as pessoas que são espirituais. Até nisso, amados, nós temos que ter cuidado, porque tudo, em primeiro lugar, o que é? O reino de Deus. Não é verdade? Se eu vejo que eu estou atrapalhando o reino de Deus, se uma pessoa do meu lado quer ouvir a palavra de Deus, eu estou impedindo o reino de Deus, o crescimento do reino de Deus. E eu falei: Senhor, te louvo pela minha igrejinha pequena mesmo, poucas pessoas, mas as pessoas param para ouvir a palavra do Senhor. Quando alguém chega, todos recebem com um abraço. Isso é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, amados. Quando a pessoa chega e você abraça, você está fazendo algo, porque às vezes você pensa: ah, mas eu sou tão pequeno, não tenho nenhum poder sobrenatural, né? Se eu tivesse um dom de cura, se eu tivesse um dom de falar, amados, eu falei para o meu pai, o maior exemplo de Jesus de ação foi quando ele lavou os pés dos discípulos. Lavou o pé de alguém exige algum poder sobrenatural? Não. Ele mostrou o que é humildade. Ele mostrou que nós devemos o que? Servir. E Pedro não quis, né? Pedro disse assim: não, Senhor, o que é isso? Você vai lavar meus pés? Claro que não. Se você não deixar eu lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E se ele não lava o pé, lava a cabeça, lava tudo, que eu quero estar contigo. E ele disse: aquele que quer ser o maior, seja o menor. Comece por aí, amados. Porque tem gente, olha, mas tem gente que profetiza, tem gente que fala em língua, tem gente que tem dom de cura, mas não sabe servir. Num caso desse aqui, que a pastora contou sobre vender as coisas, o sorteio para o frango, para melhoria da nossa igreja, tem gente que empurra, que bate o pau e faz, mas não tem essa disponibilidade de sair para vender.
Porque se acha, eu vou sair para vender essas rifinhas, nada, vou nada. E esquece do maior ato de Jesus. Que ele diz, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Isso é servir. Vamos começar pelo pouco. Não precisamos de superpoderes, de poderes sobrenaturais para fazermos a obra do Senhor, para o crescimento do Senhor. Não precisamos disso, porque o inimigo é sujo. Ele diz para você, você não é nada. Quem é você? O reino de Deus nem precisa de você, porque você não faz nada. Você não prega, você não canta, você não tem voz, você mal fala em língua. Isso que Deus diz, olha, nem o batismo do Espírito Santo você não tem. Mas se você tem Deus na sua vida, se você tem fé, Jesus amado, ele passou 40 dias no deserto jejuando. E com certeza, ao final desses 40 dias, ele estava cheio do Espírito. Ele estava ali na unção. E quem apareceu perante ele? O diabo para o tentar. E o diabo começou a tentar Jesus. E ele disse, se tu és o Filho de Deus, mande essas pedras que essas pedras se transformem em pães. Depois ele levou Jesus ao pináculo do templo, lá nas alturas, e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Ou seja, se tu és o Filho de Deus, se tu é poderoso, se tu és isso tudo que tu está dizendo, faz isso aí. A tentação do diabo para Jesus é a tentação para ele mostrar o poder dele. E é o que acontece, amados. Muitos pastores, líderes, irmãos, missionários têm feito a vontade do diabo, porque receberam um dom de Deus, um dom de cura, um dom de expulsar demônio, e começam a fazer espetáculos. E o que acontece? Nós temos tido muitos espetáculos. Homens dizendo que estão fazendo a obra de Deus apenas para crescer o seu nome. Amados, porque o reino de Deus ele é espiritual. Ele não é visível. Agora eu digo, que acréscimo tem isso? A pessoa entra diante da televisão, um fala mal do outro, um entrevistar o demônio. Eles se esquecem o quê? Que não são eles que têm que ser vistos. Não é o poder deles que tem que aparecer. Não é o nome deles que tem que aparecer. Mas Cristo é que tem que aparecer em nós. Como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Aleluia! Quando as pessoas chegavam a ele e perguntavam se ele era o Cristo, ele disse, não, eu não sou o Cristo. E quando Jesus apareceu diante dele, o que ele disse? Ele disse, ei gente, olha aqui, ó, eu batizo, eu uso aqui essa roupa, eu nem como, eu vivo de mel e gafanhoto. Eu sou uma pessoa muito justa. Ele fez isso, João Batista? O que ele fez? Ele apontou, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a visibilidade não tem que ser nossa, tem que ser de Cristo. Cristo é que tem que aparecer em nós, não nós. Teve uma época que surgiu um negócio do dente de ouro. Amados, com tantas almas perdidas, com tanta gente passando fome, com tanta miséria no meio, você acha que Deus, o meu Deus maravilhoso, ia perder o tempo dele dando dente de ouro para as pessoas, amados? A gente olha na África, quantos milhares e milhares de pessoas morrem de fome lá. Enquanto isso, esses homens que dizem ser de Deus estão luxando nos seus carrões, nas suas casas bonitas, e os pequeninos perecendo. Isso é crescimento do reino de Deus? Isso não é crescimento do reino de Deus. E eu falei aqui algumas semanas para trás que o diabo tem tido uma estratégia forte. Por quê? O que acontece? O evangelho está sendo aceito em todo lugar. Aqui no Brasil nós não somos perseguidos. Aqui no Brasil ser evangélico é uma coisa boa, é status. Quando você diz eu sou evangélico, nossa, olha, essa pessoa é gente boa, é evangélico, né? Não bebe, não fuma, não rouba, faz tudo certo, é uma pessoa realmente. E as pessoas usam isso para proveito próprio. Eu sou evangélico nisso, como eu disse, a podridão está entrando para dentro da casa do Senhor. Os falsos estão entrando para dentro da casa do Senhor. E nós estamos aceitando tudo. Nós temos que aceitar tudo, porque nós não queremos perder a nossa posição. Nós não queremos ser perseguidos. E ontem o pastor disse isso na igreja. Ele disse assim, olha amados, você sabe por que a igreja crescia no tempo dos discípulos? Por causa da perseguição. Quando começaram a ser perseguidos, começaram a se espalhar para a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Mas hoje nós não temos medo de nada. Foi o que ele disse. Ele disse, nós
não temos medo da mídia, da televisão, porque nós estamos na televisão. Nós não temos medo dos políticos, porque nós estamos no meio deles. Nós não temos medo do mundo, porque o mundo está entranhado em nós. E isso está certo, amados? Como eu disse, a palavra do Senhor disse que nós não seríamos compreendidos, que nós seríamos perseguidos por pregar a palavra. E infelizmente hoje, amados, a nossa luta é contra nossos próprios irmãos, porque estão com a mente cauterizada, estão achando que o céu é aqui. Ai, tá maravilha! Olha só, o nosso pastor tem uma superposição, lá nós temos acesso. Se nós tudo que a gente quiser nós pode, porque o pastor é amigão do chefão lá. Amados, nós viemos aqui para isso. A nossa terra é aqui. O nosso mundo é aqui. Nós temos que buscar o crescimento. Não interessa se ninguém gosta da gente. Não interessa se ninguém está nem aí para a gente. O que tem que crescer é o reino de Deus. Glória a Deus. O que tem que crescer é o reino de Deus. E nós somos responsáveis por isso. Pelo crescimento do reino de Deus. Por isso é que Jesus deixou claro: mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque a justiça de Deus é a vontade de Deus. É isso que nós temos que buscar, amados. É verdade. Porque a palavra de Deus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Aleluia. A honra tem que ser para Deus. Porque fama, o povo do mundo tem fama. Mas e aí? Isso vai acabar aqui. Nós temos uma coroa de glória esperando por nós, amados. Aleluia! Nós seremos reconhecidos quando chegarmos no céu. Aleluia! Tudo que passamos aqui, amados, veremos que valeu a pena sofrer com o Senhor. Valeu a pena andar muitas vezes sozinho. Valeu a pena, amados. Por isso que muitas vezes eu digo, nós temos que viver o céu dentro de nós. O céu tem que estar dentro de nós. Dentro de nós. Porque cada vez que nós formos olhar para as coisas do mundo, nós vamos dizer: isso não é nada diante daquilo que eu tenho aqui dentro, que é o céu, que é o meu Deus. Porque o céu só é o céu porque Deus está lá, porque o nosso Criador está lá. E se Ele está no nosso coração, o céu está em nós. Nós sentimos a alegria. Por isso que muitas vezes nós dizemos: estou com saudade de Jesus, estou com saudade do céu. Porque é como se nós já estivéssemos lá. Amado, se nós, como diz a palavra de Deus, se nós não clamarmos, as pedras irão clamar. As almas estão sendo... Olha, eu acho incrível como é que pode o Evangelho estar tão expandido, tão espalhado, mesmo assim as pessoas continuam com sede da palavra de Deus, com sede de ouvir algo de Deus, algo diferente, porque hoje em dia só se fala o que as pessoas querem ouvir. É verdade. Você vai ganhar isso, você vai ter aquilo, está muito bem assim, continue assim, amém. O que interessa é que você fique aqui. E nós não queremos pessoas aqui enganadas. Nós queremos que vocês abram seus olhos, porque nós somos um exército. Aqui é como um quartel militar. Nós temos lutas, sim, temos. Eu estava até conversando com a minha mãe que esse tempo é um tempo difícil, porque é um tempo de período de férias, e geralmente no período de férias a gente está cansado, porque a gente já trabalhou o ano inteiro e a gente está cansado. Às vezes a gente vem para a igreja e a gente está assim, né? Não tem nem força para dar glória a Deus, na verdade. Amados, o seu corpo pode estar fraco, mas seu espírito tem que estar forte. Amém? Porque muitas vezes o diabo usa isso contra você. Ele fala: ih, tu está fraco, tu não tem força nem para dar glória a Deus. Você não tem força para expressar, verbalizar. Mas se o seu espírito está firme diante de Deus, você fala: está repreendido, Satanás. Meu corpo está cansado, mas meu espírito está de pé. Aleluia! Amém? Então, amados, é o que está acontecendo nos nossos dias. E eu que ando muito para fora, eu vejo coisas que eu fico: Senhor, tem misericórdia. Eu tenho chorado pelo meu país, amados. Eu tenho chorado pelo Brasil nas minhas orações, porque o Brasil está perdido. O Brasil está perdido porque acham que Deus é brasileiro, sabe? Ah, Deus é brasileiro, a gente pode ficar aqui que no final vai dar tudo certo. Estão orgulhosos. Muitos saem daqui e vão para outros países. Eu sou do Brasil, ou seja, o Brasil é comandado pelos evangélicos. Nós estamos entre os maiores. Nós mandamos no Brasil. Aí eles dizem
reconhecemos as nossas falhas, porque é um espelho. Quanto mais você se aproxima do espelho, mais você vê suas imperfeições. O crente que está muito arrogante tem alguma coisa errada. Porque quanto mais crente você é, mais você vê que você precisa ser. Não é verdade? Porque uma coisa é você ter certeza que Cristo te salvou. Só que nós estamos aqui a caminho da perfeição. Aleluia! Então, quanto mais perfeito nós formos, mais perfeito nós iremos querer ser. Não é verdade? Claro, tendo consciência das nossas limitações. E Deus sabe disso. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que vai ter momentos que a gente não vai conseguir. Tudo está se cumprindo. E nós não podemos ficar parados, conformados com o mundo do jeito que está. Temos que mudar e vamos começar a mudança em nós. Vamos dizer, Senhor, reina na minha vida. Seja o Senhor da minha vida. Quando nos levantarmos, vamos dizer, Senhor, é um novo dia, reine nesse dia. Que tudo que eu faço seja para a honra e glória do Teu nome. Que seja para o crescimento do Teu reino. Quando vamos para o serviço, Senhor, que tudo que eu faça hoje seja para o crescimento. Porque se nós tivermos esse pensamento, nós vamos evitar muitas coisas. Porque se nós, olha, uma pessoa que não tem propósito, ele não vai a lugar nenhum. O ser humano ele precisa ter propósitos. Se você é uma pessoa que você não tem propósito, você não vai chegar a lugar nenhum. Você tem que ter um propósito. Se você levanta de manhã e você diz, Senhor, reina na minha vida, o meu propósito hoje é fazer algo para o crescimento do Teu reino. Se você evitar, por exemplo, falar um palavrão, digamos, que às vezes não está nervoso, você está ajudando para o crescimento do reino de Deus em você. Se você evita de fazer, seja lá o que for, você está ajudando para o crescimento do Senhor na sua vida. Porque o reino de Deus tem que começar na vida de cada um primeiramente. Para que nós possamos alcançar outras pessoas, outras vidas. Amém? Glória a Deus. Vamos receber essa palavra.